De acordo com dados do portal da Transparência do Registro Civil, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai só neste ano. E olha que o ano nem acabou ainda. São quase 500 casos por dia no Brasil. Um aumento de quase 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Minas Gerais, só no período de um ano, quase 12 mil recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe. Mas a gente não está falando apenas de um documento, nós estamos falando de um direito da criança que é violado com a ausência paterna. E para falar sobre isso, o Cidade Alerta Minas recebe hoje o Dr. Fernando Orlan, ele que é defensor público em Uberlândia e faz parte de um projeto incrível que é o Mutirão Direito a Ter Pai. Mas muito além de falar do mutirão, que a gente vai explicar para você como funciona, o Cidade Alerta Minas agora fala sobre um direito fundamental da criança que é desrespeitado quando o registro é feito sem o nome do pai. Doutor, primeiramente, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite para falar de um assunto tão importante e tão em voga nesse momento, com dados tão altos, né, doutor? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos assistem. É um dado alarmante, é um direito fundamental dessas crianças que não está sendo respeitado. E a Defensoria Pública, Luciana, há muito tempo fez uma pesquisa informal e detectou que no presídio e na penitenciária mais da metade dos presos não tinha o nome da mãe e o nome do pai. Perdão, não tinha o nome do pai, tinha o nome da mãe. E nós detectamos então que a ausência da figura paterna na vida dessa criança gera diversos traumas psicológicos e sociais. E a Defensoria Pública aqui em Uberlândia lançou em 2015 esse projeto Mutirão do Direito a Ter Pai, que busca justamente isso. Nós não queremos julgar nem o comportamento da mãe, nem o comportamento do pai. Nós queremos dar a essa criança o seu direito fundamental, que é ter a sua ascendência reconhecida, tanto a materna quanto a paterna. E muito mais que isso, né, Luciano? Nós queremos educar em direito essa mãe e esse pai, dizendo que a opção da paternidade ou da maternidade já passou quando eles se relacionaram sem o devido preparo, sem a devida prevenção. Agora esse direito é dessa criança. E essa criança ela tem o direito de ter a mãe, de ter o pai, de ter o nome dos avós na certidão de nascimento e mais do que isso, tem o direito de conviver com a mãe, com a família paterna, mas também tem o direito de conviver com o pai e com a família paterna. E isso é fundamental para que ela se desenvolva e se torne um adulto resolvido, um adulto satisfeito, sem traumas. A gente acompanha muitos casos, doutor, que inclusive chegam para a gente pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas, de telespectadores que enfrentam esse problema. E uma delas chegou a usar uma palavra aqui no Instagram comigo agora, que ela disse que ela teve que forçar o genitor a fazer o registro da criança. Nesse mutirão Direito a Ter Pai, a Defensoria Pública ela trabalha com uma forma jurídica ali do reconhecimento, mas também trabalhando essa ligação afetiva, porque às vezes falta só o primeiro passo, né, doutor? Justamente, Luciana. O objetivo da Defensoria Pública não é jamais, como eu disse, julgar o comportamento da mãe e do pai. Nós fazemos essa educação em direitos. E nós conversamos com a mãe, e as mulheres são muito resilientes, né? Dizemos o seguinte: mãe, faça o reconhecimento da sua criança. Esse não reconhecimento, ele pode gerar traumas psicológicos e sociais. E as mulheres resilientes que são, elas dizem o seguinte: eu sou muito mulher para criar o meu filho. Eu não preciso desse pai responsável que gerou essa criança e não quero assumi-la. E a gente diz para essa mãe, fala, olha, ninguém substitui a figura paterna dessa criança. Cada figura tem o seu espaço. Cada figura com o seu espaço. E não adianta um excelente padrasto, um excepcional tio, um excepcional avô. Ninguém substitui a figura paterna. E isso vai desencadear, Luciana, a rebeldia escolar, vai desencadear o uso de drogas, vai desencadear depois traumas quando ela tiver um dia dos pais e não tiver o pai, quando ela for fazer uma abertura de um crediário ou apresentar a sua carteira de trabalho para conseguir o primeiro emprego, né? Quantas e quantas adolescentes nós já recebemos que foram recusadas no trabalho porque não tinha o nome do pai na certidão de nascimento, né? A recusa é velada, mas isso existe. Há um preconceito, né? Na sociedade. Há um preconceito. As pessoas dizem, essa pessoa tem algum problema, ela vem de uma família desestruturada.
em que o pai não é presente. Então, a Defensoria Pública faz essa orientação, essa educação em direitos, fala, mãe, independentemente de quem seja o pai, vamos fazer o reconhecimento nos primeiros dias de vida dessa criança, não é? E também chamamos os pais e fazemos essa educação em direito com eles. Pai, essa criança existe, não pediu para nascer, é sangue do seu sangue e agora você tem que assumir suas responsabilidades. Nem que a responsabilidade do pai seja o pagamento da pensão, que também é um direito da criança. Com certeza. Esse é um dos né, direitos da criança e é a principal obrigação do pai. Mas a Defensoria Pública não quer, Luciana, e você lembrou bem, só colocar o nome do pai na certidão de nascimento. Nós dizemos a esse pai o seguinte, olha, essa criança precisa do seu nome, precisa da sua companhia, precisa da sua presença, precisa da sua pensão alimentícia, mas, sobretudo, ela precisa ser criada também por você. É muito melhor você visitar essa criança e conviver com ela agora e participar da sua formação do que daqui a algum tempo você visitar o sangue do seu sangue num centro de recuperação para drogados, num CESEU ou até numa penitenciária. Né? Então, os traumas psicológicos e sociais da ausência do pai na vida da criança são enormes. E por conta disso, Luciana, por conta desse mutirão que nasceu em Uberlândia e hoje vai acontecer esta sexta-feira em 63 comarcas do estado de Minas Gerais, foi promulgada uma lei onde todos os cartórios de registro civil do estado de Minas Gerais enviam à Defensoria Pública a relação de mães que registraram os filhos sem nome do pai. E hoje, com a parceria com a ICASE, com a Prefeitura Municipal, que nos subvenciona nos exames de DNA, nós visitamos todas essas mães, ainda no período de resguardo. E aí, através da ICASE, das psicólogas e assistentes sociais da ICASE, elas têm essa informação de que existe a Defensoria Pública, a porta de acesso aos direitos da criança é a Defensoria Pública, acesso aos direitos, né? Essa mãe, ela já é orientada com a relação de todos os documentos para ser encaminhada à Defensoria Pública e ela já é orientada que lá tem-se exame de DNA gratuito, o reconhecimento da paternidade é gratuito e assistência jurídica da Defensoria Pública, que é Estado, também é gratuita. Isso nos primeiros dias de vida da criança, Luciana. Por quê? Nós encontramos vários casos de mães que quando a criança já tem 4, 5, 6, 7 anos, ela não sabe onde mais está o pai. Ela não tem notícias. Rompeu o relacionamento e esse pai sumiu e ela não sabe onde ele mais reside. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Pode abrir um aqui para mim? Que mãe, nós não estamos falando que você obrigatoriamente tem que manter contato com esse pai. Mas o seu filho, a sua filha, tem o direito e a obrigação legal do genitor fazer o registro dessa criança. Não assuma uma responsabilidade que você não tem sozinha. É tirar um fardo a mais das suas costas. Quando a gente tem uma criança, a gente carrega um fardo de responsabilidades. Se você abstém o pai dessa responsabilidade, você vai estar pegando para si o fardo que pertence a ele. A obrigação dele, os cuidados que devem ser dele, todo o pacote que deve ser do pai, você pegou para si. Isso é tirar de você a sobrecarga materna. E quando a gente fala de sobrecarga materna, nós estamos falando das mães taxadas como heroínas. Mas são mães que estão o quê? Exaustas, cansadas, em estado de calamidade, gritando por socorro. E agora sim pode voltar a 3 e o socorro existe e está através da Defensoria Pública aqui em Uberlândia. Doutor, o senhor falou que esse mutirão Direito a Ter Pai, ele vai acontecer na próxima sexta. Ainda dá tempo de participar? Desse mutirão não, Luciana, porque já foram feitas as inscrições. Mas esse trabalho da Defensoria ele é perene. A subvenção, por exemplo, da Prefeitura Municipal, ela é para o ano todo. Então, nós temos exames de DNA o ano todo. A isenção para o reconhecimento da paternidade junto ao cartório de registro civil, ela é o ano todo. Nós fazemos esse alerta, esse chamado a todas as mães e a todos os pais, justamente pela demanda que é muito grande na cidade de Uberlândia e chamando todos, porque no dia do mutirão, nós temos diversos parceiros e chamamos esses parceiros para dentro da Defensoria Pública. E é interessante dizer, Luciana, que um processo, por exemplo, de investigação de paternidade, judicialmente, ele pode levar anos, né?
E na Defensoria Pública, no dia do mutirão, nós levamos para dentro da Defensoria Pública o laboratório genético, levamos para dentro da Defensoria Pública o cartório de registro civil. Então o pai muitas vezes chega lá e numa sessão de conciliação e com muito respeito, porque nós não estamos para julgar ninguém, nós fazemos essa educação em direitos e fala, pai, o senhor tem dúvida sobre a paternidade? Muitas vezes ele diz, não tem dúvida nenhuma. Ótimo, nós fazemos o reconhecimento espontâneo na hora, na presença do defensor público, já encaminhamos ele para o cartório, é lavrada a certidão de nascimento na hora, incluindo-se o nome do pai, aderindo-se ou incluindo-se também o nome, o sobrenome do pai no nome da criança e nome dos avós paternos também naquela certidão de nascimento. Isso tudo na hora e no mesmo dia. Para aquele pai, Luciana, que tem eventual dúvida sobre a paternidade, nós encaminhamos ele na hora para o laboratório que está também dentro da Defensoria Pública. E aí nós fazemos a coleta do material genético e já marcamos dia e horário para voltar. E como nós te falamos, isso tudo extrajudicialmente, desafogando o judiciário. E aí, o nosso objetivo também, Luciano, não é só colocar o nome do pai na certidão de nascimento. A partir do reconhecimento da paternidade, seja com ou sem DNA, nós já chamamos mãe e pai e fazemos o acordo sobre guarda, pensão e convivência. Ou seja, nós não queremos só colocar o nome do pai. Pai, o senhor tem que conviver com essa criança. Quais os dias e horários das visitas, da convivência? O senhor vai levar essa criança para sua casa, ele vai te visitar, vai conviver com você, vai conhecer eventualmente os outros irmãos, vai conviver com os tios paternos, com os avós paternos. Isso é um direito da criança. E nós já fixamos também a responsabilidade paternal da pensão alimentícia. Já fazemos abertura de conta para a mãe, já marcamos o valor da pensão alimentícia e dia para pagamento, para que a mãe também tenha essa ajuda, né, de custo para todas as despesas da criança, que não são poucas, alimentação, moradia, vestuário. Escola, né, roupa, saúde, e a lista só aumenta. É muito grande a lista. E já fazemos essa convocação do pai e já sai definido lá então. Reconhecimento da paternidade, o valor da pensão alimentícia, dia e forma de pagamento e abertura de conta no banco, os dias e horários de convivência e fixamos a guarda para a mãe, para que ela fique tranquila, sabendo que a guarda é compartilhada, mas a residência base é a casa da mãe e ela vai ficar tranquila ali, criando e educando seu filho e com o suporte necessário do pai e da família paterna. Doutor, então quem quiser é só procurar a Defensoria Pública que vai receber todas as orientações. Vai receber todas as orientações e aproveita a grande audiência do seu programa para convocar todas as mães que fizeram inscrição para o mutirão. Compareçam nessa sexta-feira, dia 20, no dia e horário marcados, e a todos os pais que foram notificados, compareçam também à Defensoria nos dias e horários marcados. Vamos resolver a questão de uma forma respeitosa, célere e sem processo judicial. Agora, aqueles pais que não comparecerem na Defensoria Pública, esses serão processados, porque aí é necessário a força do judiciário para fazer valer os direitos daquela criança, e aí vai ser fixado judicialmente. A investigação de paternidade vai ser obrigado à inclusão do nome do pai na certidão de nascimento, a fixação da pensão, das visitas e da guarda, mas de toda forma, não havendo acordo de forma imposta por sentença judicial. Doutor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, vida longa esse projeto e contem sempre com o Cidade Alerta. Obrigado a você pelo apoio e por toda a parceria da TV Paranaíba.